Vamos a mais um exemplo então do cálculo de limite. E esse aqui vai trazer uma característica que até então a gente não tinha visto. Vamos calcular o limite. Então a gente tem essa função que é calcular o limite dessa função quando x tende a 2 ou quando x tende a 5. Então vamos começar com o limite da função quando x tende a 2. E aqui uma característica muito importante. Quando o x tende a 2, lembrar que o x tende a 2 é o x se aproximar de 2. E o x se aproximar de 2, ele pode acontecer sob duas formas. Números menores do que 2 ou números maiores do que 2. Por exemplo, a aproximação de x por valores menores do que 2. 0, 1, 1,5, 1,8, 1,9. Então os números estão cada vez mais próximos de 2, porém eles são números menores do que 2. Como que o número, a aproximação pode acontecer por valores maior do que 2? 5, 4, 3, 2,5, 2,1. Então quer dizer, a gente tem números maiores do que 2, só que na sequência cada vez mais próximos de 2. Então, essa função, ela vai ter que, para calcular o limite da função quando x tende a 2, vai ter que ser feita por dois caminhos, pela esquerda e pela direita. Por que a gente é obrigado a fazer pela esquerda e pela direita? Porque se x tende a 2, como a gente viu, pode ser menor ou maior do que 2. E essa função, ela tem duas equações. Uma para menor do que 2 e outra para maior do que 2. Então, como coincidiu que esse número que está aqui é o mesmo número que aparece aqui, nós somos obrigados a fazer pela esquerda e direita. Por quê? Pela esquerda é uma coisa, pela direita é outra coisa. Então, como que eu calcularia esse limite aqui? Ó? Limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Esse menos é esquerda, menor do que 2. Então, nós vamos usar a equação de cima. Ó. A equação de cima, por quê? Essa equação é para valores menores do que 2. Ó. Então, esse menos indica menor do que 2. Então, na verdade, ele está coincidindo com essa informação. Por isso, nós vamos usar essa função. Ó. Depois que a gente detectou qual das duas equações, né, das equações que a gente tem dentro da função, né, das duas restrições, na verdade, né, sentenças, nós decidimos que vamos usar essa. Então, nós vamos pegar essa função e jogar o 2 no lugar do x. Esse menos aqui não vai servir para jogar lá dentro, não, gente. Esse menos aqui ele serve só para identificar qual das duas a gente vai procurar. Então, vamos pegar essa equação e trocar o x por 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, esse é o limite pela esquerda. Agora, vamos calcular o limite pela direita. Né? Então, pela direita, esse mais aqui indica maior do que 2. Olha o maior do que 2 aqui embaixo. Ó. Então, é essa função que nós vamos usar agora. Então, no lugar do f de x, nós vamos usar essa função. Ó, x ao quadrado mais 2 sobre 3. E no lugar do x, colocar o 2. Ó. Então, vai dar 2 ao quadrado, 4, mais 2 sobre 3. Vai dar 4 mais 2, 6. 6 dividido por 3, 2. Então, ó, olha só o que diferencia os dois. Menos indica menor, por isso nós usamos essa função. Mais indica maior, por isso nós usamos essa função. Agora, depois que a gente fez aquilo que a gente chama limites laterais, então esses são os limites laterais. A esquerda deu 3, a direita deu 2. São valores distintos. Então, o que a gente pode falar do limite da função no ponto 2? Então, eu só posso falar desse limite depois que eu fizer os dois. Ó. Agora eu posso falar que esse limite aqui, ele não existe. Olha o símbolo do não existe. O é cortado. O é invertido e cortado. Não existe. Por quê? Porque aqui deu 3 e aqui deu 2. Se aqui tivesse dado 3, aqui tivesse dado 3, aí eu ia colocar aqui igual a 3. Se os dois tivessem dado número 2, igual a 2. Então, por conta dessa função que apresenta essa característica aqui, ó, menor e maior do que 2, o limite no ponto 2 só pode ser calculado pelos limites laterais. Olha só, e calcular o limite da função quando x tende a 5? Tem que fazer limite lateral como fez no de cima? Não. Por quê? Porque aqui não é menor do que 5 e maior do que 5. Se x tende a 5, ele com certeza é próximo de 5, então ele é maior do que 2. Ó. Então, para ele, essa função aqui serve e pode ser feito de forma direta. Né? Então, pega essa função e joga o 5 no lugar do 2. Ó.
Ó, jogo 5 no lugar do x, então vai ficar 5 ao quadrado, 25, com 2, 27, dividido por 3, 9 o resultado. Então aqui não precisou fazer o limite lateral. Então fica atento quando é obrigado e quando não é necessário fazer o limite lateral. Então se a função que eu estou trabalhando com ela, o limite, tende a um valor que tem equações para menor e maior, você é obrigado a fazer limite lateral. Vai usar uma parte para a esquerda e a outra parte para a direita. Agora, se o valor que eu estou trabalhando se enquadra em uma dessas, então não precisa fazer limite lateral. X próximo de 5 é maior do que 2.